E agora, o momento mais esperado. Derramou a taça sobre o rio Eufrates. Abra sua Bíblia, por favor. No capítulo 16 de Apocalipse, versículo 12, eu quero enviar um beijo para minha amada esposa, para os nossos filhos. Amanhã começam as provas de recuperação e a bispa está aí numa luta com os meninos para que eles nos tragam vitória e paz que eu preciso. Em nome de Jesus, declaro sabedoria sobre os meus filhos, liberada a vitória, em nome de Jesus. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. João teve esta visão na ilha de Patmos. Era um ancião que Deus levou para aquele retiro para lhe revelar o livro mais importante e o único livro da Bíblia que, quando conhecido, ouvido e retido, traz bênção. O livro do Apocalipse. Vamos orar ao Senhor, vamos ouvir o Espírito Santo falar das profundezas do coração de Deus. Oremos ao Senhor. Prepare o seu coração para receber a palavra, a semente. Oremos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a minha gratidão. Sou muito grato a Deus, muito feliz por estar sobre este altar. Depois de 42 anos de pregador, 38 anos e meio consagrado ao santo ministério, e ter uma paixão profundíssima por Deus, um amor irretocável pela palavra de sabedoria de Deus, uma dependência tão grande destas verdades que eu te digo, Pai, se tu não fizeres a obra, efetivamente eu não poderei fazê-la, porque a minha suficiência vem do Senhor. Então fala-nos, Pai, e satisfaz aos desejos do coração da congregação que aqui está animada, feliz, por receber a boa semente, a palavra viva de Deus, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado por isso, palavra. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos na fé, filhinhos na fé, como João ensinava a igreja. Meus amados, temos vindo culto após culto, revelando à igreja juízos de Deus, julgamentos de Deus. Neste caso, o juízo de Deus foi manifestado sobre o rio Eufrates. Diz que o rio secou. Isto equivale ao quê? A uma proclamação do poder de Deus. Veja, Josué 3,14 disse: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, o qual, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arábia, que é o mar salgado, foram ao todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó.
Então eu quis lhe mostrar como realmente a proclamação do poder de Deus é algo extraordinário no livro do Apocalipse. Diz que o rio secou. Veja, um outro momento, o Jordão criou um paredão de um lado, um paredão do outro, para o povo passar. Quando foi o caso do Mar Vermelho, Deus soprou um vento do Oriente e o mar se dividiu. Eu quero que você tenha noção do poder de Deus. O que significa o poder de Deus? Então, o rio Eufrates diz que se secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Vamos voltar lá. Para que se preparasse o caminho dos reis. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a premissa destes julgamentos que nós estamos analisando, dissecando, conhecendo todas as semanas? É que Deus está mostrando, está se apressando para um momento dramático na história da humanidade que será chamada a Batalha do Armagedom. Isto está revelado no versículo 16. Diz assim: então se ajuntaram aqueles reis que vieram lá do lugar onde o sol nasce, que na realidade são poderes, são exércitos poderosos, que se juntarão num lugar que em hebraico se chama Armagedom, para a grande batalha final. Então, o que é o Armagedom? O Armagedom será uma grande batalha que será inspirada de forma satânica, com a permissão de Deus, onde se juntarão exércitos que vão guerrear contra a nação de Israel. Essa batalha levará na realidade à queda de todo o sistema satânico na face da terra. O Armagedom revela que todos os exércitos estarão reunidos contra uma única nação, e será uma guerra final entre Deus e os governos humanos, entre Deus e tudo que se opõe a Deus. Você sabe que nenhuma nação, nem nenhum conjunto de nações tem capacidade de destruir Israel. Então diz que haverá um momento, numa guerra final, na batalha do Armagedom, que será o povo de Deus, a nação de Deus, contra todas as nações e contra todos os governos. Aliás, isto é uma profecia de Daniel. Daniel 2,44 diz isso: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Está falando aqui de Israel. Se juntar todo o Oriente Médio, todas as nações que vêm do lado onde o sol nasce, serão incapazes de derrotar Israel. Porque se tivessem esta capacidade, já teriam derrotado. Ali tem a mão, o poder de Deus sobre um povo que Deus escolheu e elegeu por nação. Estão protegidos. A mesma coisa e a mesma proteção está sobre nós. Amado, ouça, quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você pode estar enfrentando uma batalha violenta, uma crise de família, um problema financeiro, uma guerra existencial. Ninguém será capaz de destruir um filho de Deus. Então diz que esta nação vai esmiuçar, vai consumir, mas vai subsistir. Sabe o que Jesus ensinou a respeito da igreja? Ele disse: eu vos dou as chaves, os que vocês ligarem será ligado, vocês desligarem será desligado, vocês abrirem será aberto. E ele disse: e as forças do inferno não poderão subsistir contra a igreja de Jesus Cristo. Ele chamou de portas. As portas do inferno não
podem subsistir. Eu lhe digo isto, amado, com conhecimento de causa. É uma experiência. Você sabe quantas situações, quantos poderes já intentaram contra a minha vida, contra este ministério, poderes do governo, poderes humanos, arma, tiro. Ninguém nos pode destruir. Então tenha paz. Deus está no controle da tua vida. As guerras existem, as pelejas existem, mas quem peleja as nossas pelejas é o próprio Deus. Então, quem vai lutar no Armagedon? Jesus, o exército celestial, Israel lutará contra os inimigos de Deus e os vencerá. Aleluia! Creia nisto aqui, amado. Creia numa cobertura de Deus sobre a sua vida. Creia no ministério angelical. Não pegue o seu carro, não comece o seu dia sem dar ordens aos anjos. Isto é sério, isto é verdadeiro, isso é legítimo. Então diz o Apocalipse 19:11, eu vi o céu aberto e um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga, peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Imagina esta visão que João estava tendo. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome. Agora a igreja vai dizer comigo qual é o nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele toda a glória, amado. Aleluia. Este é o nosso Deus. Essa é a nossa segurança, é a nossa paz, é a certeza da nossa vitória. O livro do Apocalipse não deixa a igreja titubear. A revelação do livro do Apocalipse garante a segurança de Deus, independentemente do que se passa num país ou numa nação. A igreja é inviolável. Temos uma âncora. Paulo disse: segura e firme. Segura e firme. Ezequiel 39:7 disse: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão. Portanto, esta não é uma mensagem para o bairro de freguesia de Jacarepaguá. Não é uma mensagem para Campinho. É uma mensagem para as nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Diga aí um glória a Deus forte, amado. Glória a Deus. Pastor, quem vai sobreviver nesta batalha do Armagedon? Salmo 37:4. Espera no Senhor, segue o seu caminho, Ele te exaltará para possuir a terra. Presenciarás isso com os ímpios, quando os ímpios forem exterminados. Então, quem vai sobreviver na batalha do Armagedon? Todos os que amam a Jesus Cristo, todos os salvos. Quem vai ser derrotado? Os ímpios serão exterminados. Apocalipse 16:19 diz: e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então você percebe, quanto mais nós avançarmos no livro do Apocalipse, mais é determinante os julgamentos, os juízos de Deus, e a mostra de que pessoas que não têm Jesus estão debaixo deste juízo, pessoas que têm o Salvador estão livres deste juízo. Apocalipse 7, 9 e 14
Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram com o sangue do Cordeiro. Olha como Deus protege a sua igreja. Ainda bem que você está na igreja. Ainda bem que você pertence à igreja. Ainda bem que você é noiva de Cristo. Ainda bem que Deus te trouxe para o concílio dele. Ainda bem que Deus te reconciliou com Ele mesmo. Tu não és deste mundo. Tu não pertences à tua pátria. A minha pátria é lá em cima. Aleluia. Pastor, já vimos quem vai lutar no Armagedon? Já vimos quem vai sobreviver no Armagedon? E quando é que isto vai suceder? Mateus 24, 21 e 36. Nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Versículo número 36. Mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Então, a grande tribulação, vai haver uma agitação mundial que levará então à grande batalha final do Armagedon. Não se sabe quando isto vai acontecer. Mateus 24, 37 a 39 diz assim: como pois foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então tudo isso vai eclodir no retorno, na segunda vinda de Jesus. E diz que também será a vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Você veja, a nossa sociedade vive como nos dias de Noé. Eu, quando vejo uma notícia do indivíduo que extorquiu no suborno 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 300 milhões. Gente, quando é que esse indivíduo vai gastar esse dinheiro? Nunca. Mas a cobiça é tão grande, amado, que ele pega 50, depois pega 100, depois pega 200. É lamentável quando a gente vê pessoas exponenciais da sociedade, da política, entrando em camburão, sendo levado para... Uma coisa que mete pena, mas ao mesmo tempo eu digo: meu Deus, por causa dessa gente que o povo está morrendo. Por causa dessa gente que nós temos aqui pessoas que não receberam o 13º de 2016. Por causa dessas pessoas é que hoje morreu um monte de gente nos hospitais que não teve assistência. Então as pessoas estão vivendo e não percebem. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, fornicavam, adulteravam. E as pessoas não se apercebiam que Deus tinha falado: vai haver um dilúvio. Deus tem falado a esta nação por alguns profetas, incluindo aquele que lhe fala humildemente. E Deus está anunciando que vai acontecer, que tem que acontecer, que fará justiça, e as pessoas estão vivendo e não se apercebem. Temos leis aí injustas. Tem 50 pessoas lá no Palácio Tiradentes, na Alege, brigando lá e atirando foguinho, não sei quem, a polícia em cima, aquela guerra toda da cidade. Depois tem uma parada gay e leva 800 mil pessoas. 1 milhão de pessoas. Tem um show pirotécnico em Copacabana, 3 milhões de pessoas. Tem um culto, é uma guerra para se trazer uma pessoa para dentro da igreja. Então, Mário, as pessoas estão vivendo como nos dias de Noé. Diz a palavra: não perceberam. Esse negócio de crente, esse negócio de pastor, esse negócio.
Não, porque o gênero não existe, cada um tem uma identidade. Então agora é um homem com 2 mulheres, é uma mulher com 3 homens, é homem com homem, mulher com mulher. As pessoas não estão percebendo que não haverá dilúvio, porque Deus disse que não mandará águas nunca mais, mas vai haver o julgamento de Deus. E diz que quando houve o dilúvio, levou a todos. E diz que assim será também na vinda do Filho do Homem. Então eu vou dizer, essa gente que está extorquindo o país, sabe qual é o lugar deles? Inferno. 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 As pessoas vivem e não percebem que Deus está falando, que Deus existe, que Deus é real, que Deus é verdadeiro. Nós temos uma nação fazendo aborto, fazendo da droga, injeta, cheira, fuma. Onde está a igreja, amado? Ouça, quem é que está vivendo igreja na realidade, amado? Porque a maioria das igrejas hoje é sal não sei o que, óleo não sei de que, bombagira, isto. Então, as pessoas não estão entendendo, elas vivem sem se aperceber. Qualquer coisa se divorciam. Qualquer coisa saem da igreja. Jovens saem da igreja para poder ter sexo, porque não querem compromisso. Na igreja há pressão. Então vamos sair da igreja para poder ter sexo. Então, é a mesma coisa que um profano, que um mundano. Então, ser crente é a mesma coisa. Então, eu posso fazer da minha vida qualquer coisa, sendo crente ou não sendo crente. Então, diz que não perceberam, até que chegou o dilúvio. As nações não estão percebendo que haverá um dia em que o Filho vai voltar. E nós temos que anunciar que Ele voltará. Ele voltará, Ele está para voltar, é iminente a vinda de Jesus, e nós não podemos viver não percebendo que alguma coisa vai acontecer, porque já está aqui escrito no livro do Apocalipse o que é que vai acontecer. Não perceberam. Então, hoje em dia existem inúmeras batalhas e guerras, e sempre houve. Por causa de terras, por causa de líderes malucos, loucos, outras por causas justas, outros por causas injustas. Sempre houve dor, sofrimento, morte por causa dos conflitos. Mas o Armagedon será um conflito profético. Vai ser o catastrófico e devastador. Será uma guerra final na história humana. E o que é que vai mostrar? O que é que Deus, na realidade, quer mostrar com tudo isso? Que Ele é soberano. Amado, quem é o Deus desta terra, amado? Não é um Shirvá da Índia, não é um Confúcio, não é um Buda ou Maomé. O soberano, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, é Jesus Cristo, amado. Então, por favor, não viva pensando que você não está percebendo, porque você está percebendo sim, as coisas estão se apertando, ou não estão se apertando. O nó está apertando. O Senhor está dizendo, haverá dilúvio, não é o dilúvio das águas, mas é uma mudança radical do mundo, amado. Então, todos os que se opuserem a Deus, todos os que se desafiam a Deus, precisam de entender que Ele é soberano. E eu quero mostrar isto aqui com algumas palavras originais que são fundamentais. Essa palavra soberania deve ser algo bem conhecido e bem estruturado na sua mente, porque nós viemos da Igreja Católica e achávamos que o Papa é que era o soberano, infalível. E você sabe que a história romana mostra o contrário.
é manchada de sangue dos santos, é manchada de corrupção, é manchada de problemas. Então, Deus quer mostrar a sua soberania. Então, esta palavra soberania vem de 3 palavras gregas. Por que o apóstolo fala grego, hebraico, aramaico? Por quê? É porque uma palavra que em português tem um significado, quando você vai lá no original, a raiz, na etimologia da palavra, você descobre algo muito mais amplo. Então, para nós, soberano é soberano, mas do grego, soberania vem da primeira palavra, despotes. Despotes significa autoridade suprema. A autoridade desta igreja não é o apóstolo. Administrativamente é o apóstolo, mas a autoridade, o cabeça da igreja é Jesus. Deus me livre de tocar na glória dele, amado. Eu cairia aqui. Ele é o despotes. Você já ouviu falar num déspota, né? Só que o déspota é maldoso. O déspotes, a autoridade suprema, é amoroso. Depois a segunda palavra é arcon. Arcon quer dizer governante. Não tenha medo de nada, porque a autoridade suprema da tua vida é real, é verdadeira, é Jesus. Ele é o governante, ele é o arcon. E ele é o dunastes. Dunastes quer dizer o poder. Então, a autoridade suprema, o governante supremo, o todo-poderoso se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, todos os conselhos, todos os decretos vão prevalecer. Eu gosto muito deste entendimento, sabe? Você não pode estar aqui perdendo o seu tempo. Eu quero que você mergulhe nas profundezas do coração de Deus, porque o homem natural não entende nada disso, acha loucura. O homem espiritual não, ele discerne todas as coisas. Ele tem a mente de Cristo, o coração circuncidado, ele tem uma perspectiva de vida totalmente diferente. Então veja o que disse Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas antigas, passadas da antiguidade. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há semelhante a mim. Porque desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Então, o Deus a quem servimos, ele não nasceu um homem andando no deserto e teve uma revelação, amado. Ele é o Criador. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Foi ele que criou todas as coisas. Ele sempre existiu e subsistiu. Então diz que não há outro. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade das coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Este é o soberano. Então por que temes? Por que andas aflito? Por que te angustias? Por que tens medo do amanhã? Quando tens um déspota, um arcon, um governante poderoso na tua vida? Quem é o homem para que o temas? Você não sabe que o homem é como a flor que nasce de manhã, vem o sol ao meio-dia, queima e o vento da tarde leva? Tema a Deus. Tema somente a Jesus. Tema a Deus. Não há outro, diga não há outro. 1 Coríntios 2,7 diz que falamos a sabedoria de Deus em mistério, diga glórias. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, e chama-se a graça de Deus. Então nós estamos vivendo um contexto maduro, alimentamos a igreja com alimento sólido, não damos leite de beber, porque leite é para criança.
Aqui temos os experimentados, as pessoas. Hoje de manhã uma senhora me perguntou: em quanto tempo é que eu vou entender estas coisas todas da Bíblia? Eu disse: rapidinho, porque quem te revela é o Espírito Santo. Não precisa de ninguém que ensine, não. Precisa de um púlpito temente a Deus, um púlpito sábio, inteligente, conforme nós fazemos. E parabéns, bispos, pelos trabalhos que vocês têm feito neste altar. É isto que interessa, meu. O resto, você sabe, é cantilena, é tempo para passar. Mas quando você está focado, você sabe, há uma sabedoria que Deus deu em mistério, esteve oculta, foi preordenada para a nossa glória e que Ele está revelando. Então, eu preciso agora de uns minutinhos, porque eu tenho vindo a mostrar que esta autoridade, esta soberania de Deus tem sido contestada desde o ano 308 por Roma, quando Constantino fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. E você sabe que quando nós lemos a respeito de soberania de Deus, eu faço a minha vontade, não há outro. Aí você começa a olhar a origem da igreja lá atrás e você vai se surpreender como Martinho Lutero se surpreendeu na Reforma. Porque o soberano que eu aprendi durante 21 anos não se chamava Jesus, porque o tempo que eu passei na igreja católica nunca me ensinaram Bíblia, era proibido. Nós não tínhamos acesso à Bíblia. Lá na Europa, quem tinha acesso às escrituras sagradas eram os nobres. O povo não tinha. Eram os sábios e entendidos que tinham, o povo não tinha. Então o povo era dominado e quizás destruído. Você se lembra o que diz o profeta Oséias? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta Bíblia na cabeça, Bíblia no coração. Então, eu aprendi que o Papa era infalível. Eu aprendi que Roma é que tinha urbi et orbi, a bênção para as nações. Eu aprendi que eu teria que chamar o líder da igreja de Papa. Papa quer dizer papai. E a Bíblia diz: não chama de pai a ninguém, só há um pai que sou eu. Então Deus disse: não chama de pai, o Abba Pai é Jesus Cristo. A ninguém chames de guia, o único guia é Jesus Cristo, o único Pai celestial é Jesus Cristo. Então, quando eu digo Senhor Padre, eu estou dizendo: o Senhor é um Pai para mim, e o Pai que nós temos é Jesus Cristo, amado, o Pai Celeste. Eu comecei a aprender que a igreja tinha poderes dominantes, com a doutrina do purgatório que já estudamos aqui, com a doutrina das penitências que estudamos no domingo passado. E hoje eu quero gastar 15 minutos para lhe falar de uma outra doutrina que vai contra a soberania de Deus. Chama-se doutrina das indulgências. A palavra indulgência significa gentilezas, ou gentileza. E você sabe o que a indulgência na igreja romana diz? Qual é a pretensão? A pretensão da igreja diz que a indulgência é o poder de perdoar pecados. E que Roma é a única igreja que tem poder para oferecer a indulgência, a gentileza do perdão de pecados. Ora, você sabe que isto não é verdade. Eu não tenho poder para perdoar pecados do Senhor. O Papa não tem, o bispo não tem, o cardeal não tem, o rabino não tem. O único que derramou o seu sangue na cruz para lavar, purificar e perdoar foi Jesus Cristo. Pedro disse que ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados e os encravou na cruz. Não foi o Papa, não foi o Miguel Ângelo. Então a igreja não tem nenhuma gentileza
de promulgar uma indulgência, até porque há pecados que não têm perdão. Você sabia disso? Em Mateus 12, 32 fala disso. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho de Deus, Filho do homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que isto significa, apóstolo? Me explique isso, Miguel Ângelo. É que, quando Roma diz que ele dá uma indulgência, ele dá uma gentileza de perdoar pecados, Roma não sabe que há pecados que não são perdoados. Por exemplo, quando se fala contra o Espírito Santo. O que é falar contra o Espírito Santo? É dizer que uma obra que Deus está fazendo é o diabo. Isto não tem perdão. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E ninguém pelo Espírito diz anátema Jesus. Então, se uma pessoa é salva, ela não pode conspirar contra o Espírito Santo. Porque esse é o pecado que não tem perdão. Pastor, um crente salvo pode falar contra o Espírito Santo? Não. É impossível. Então quem é que fala contra o Espírito Santo? O incrédulo, o filho da perdição. Ele não tem perdão. Então a igreja não pode dizer que na fé católica o perdão contra as blasfêmias obtém a indulgência. Isto é uma heresia. As indulgências também são dadas, o perdão dos pecados, quando a pessoa faz peregrinações, quando a pessoa vai a lugares santos, quando a pessoa vai a Jerusalém ao Santo Sepulcro, quando vai a Roma, quando vai ao Monte Gargana, as escaleras santas, a Santiago de Compostela, estão prometendo indulgência e perdão de pecados, quando não existe perdão fora de Jesus. Não existe. Então a ideia é apenas que a igreja de Roma detém o poder para conceder indulgências, perdão de pecados. Dizem que eles têm o poder de ligar e desligar. Isso se chama, teologicamente, na igreja de Roma, o tesouro da igreja. Mas esse tesouro foi dado a todos os crentes. A Bíblia diz, o que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligar, será desligado. Então esse poder não é de um homem, é da igreja de Jesus, é do povo de Deus. Você tem poder hoje de ligar ou de desligar. Agora o mais importante, o mais grave. Por favor, absorva este ensinamento. É que houve um certo momento que as indulgências passaram a ser vendidas. E então a pessoa ia a Roma e dizia assim, olha, eu tenho um pecado grave, mas a Roma está construindo a catedral, então, quanto custa um pecado? Foi qual o pecado? Matei, roubei, homossexualismo, furtei. Então eles diziam, por cada um desses pecados eu vou te dar um valor. Este custa R$1.000, este R$2.000, na moeda de então, e eles passaram a vender as indulgências. Senhor, note uma coisa, por favor. Não é mentira o que eu lhe digo. Muitas igrejas hoje também estão vendendo a salvação. Quer que o seu filho seja salvo? Põe aqui R$1.000 no envelope. Quer ver o seu lar liberto? Venha 14 noites de corrente de oração e deixe 14 envelopes antecipadamente. Isto são indulgências protestantes. E nós não podemos aceitar. Pedro disse, fazem comércio de vós. Paulo se desculpou e disse, olha, nós não mercantilizamos a palavra. Nós não fazemos comércio com a palavra. Assim, a igreja de Roma começou a oferecer indulgências, penitências através do dinheiro. E assim a igreja chegou a um patrimônio de 3 trilhões de euros. É o patrimônio hoje da igreja romana, 3 trilhões
de euros. E o povo? O povo é povo. As pessoas não se respeitam. As pessoas aceitam mentiras. E dizem, não, eu nasci católico, vou morrer católico. Não, não, não. Se você é ovelha, você nasceu ovelha, vai morrer ovelha. Não tem nada a ver com a igreja católica. Se a igreja romana começou a oferecer indulgências, e muitos líderes protestantes espertamente também começaram a vender e a fazer negócios dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa, eu conheço alguns poucos ministérios, algumas poucas igrejas que respeitam o povo. Esse respeito tem que nascer de uma verdade da liderança da igreja. Porque se Roma recebe pelas indulgências, dizendo que o Papa e a igreja têm poder para perdoar pecados se você pagar, a maioria das igrejas hoje faz isto. O que Deus estabeleceu na igreja em relação às finanças é o quê? O dízimo e a oferta. Eu creio, invisto. Não creio, não invisto. Eu creio, saio do pó e começo a crescer. Não creio, mantenho. Mas a vida da salvação não pode ser comprada. Ela já foi comprada. E olha, foi a preço de sangue, bispo. Foi a preço de sangue. Então, em 1476, um papa chamado Sisto IV criou uma bula papal chamada Salvatore Nostrem. E ele diz, pela piedade das almas do purgatório, expostas ao fogo da expiação de penas, se doarem uma quantia de dinheiro, terão a remissão de pecados, porque o dinheiro obtém o perdão e a indulgência. Ora, senhoras e senhores, se o dinheiro comprasse a indulgência, a gentileza do perdão, para que Cristo teria morrido? Para quê? Em vão? Serviria para nada. Portanto, isso tem que ser objeto de discussão, de entendimento, porque muita gente foi para o inferno durante séculos, porque pagaram pelo perdão de pecados e o único que pode perdoar é Jesus Cristo. E se não houver perdão, não há salvação, não há reconciliação, não há vida eterna. O enxofre, o cheiro do enxofre e as brasas de fogo conscientes estarão na vida das pessoas que compraram indulgências. Então eu digo às nações, ouça, nós começamos por falar numa batalha do Armagedon e agora caímos numa batalha do dia a dia espiritual da vida das pessoas. Se você que está ouvindo pela internet, pelo satélite, e tem andado como uma borboleta de um lado para o outro, sugando um pouco de pólen aqui e ali, e ouve uma missionária e você vai lá, e alguém dá óleo e você vai lá, e você compra a salvação do teu marido, dando uma quantia. Fuja, correndo, porque você está com um pacho dentro do inferno. Pastor, mas isso é grave. Te falei que as pessoas vivem não percebendo que o dilúvio vai chegar. Então, é uma aberração doutrinária. Ouça, meu amado irmão no Senhor, servo do Deus Altíssimo, perdão pleno e completo só há em Jesus Cristo. 1 João 1,9, ele disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para perdoar pecados e purificar da injustiça. Não é a igreja de Roma que purifica ninguém, amado. É Jesus. Ele é o fiel justo que perdoa. Não é uma indulgência. Perdão, eu posso dar 2 milhões, 10 milhões. Não há perdão com dinheiro. E não há perdão após a morte. Porque Hebreus 9:27 diz, cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Portanto, quem morre em Cristo, seio de Abraão, quem morre sem Cristo, lugar de sofrimento, Sheol. Então esta é a realidade. Ele é justo e fiel para perdoar. 1 Timóteo 2,5.
há um só Deus, não há três, não há trindade, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Diga com fé e com alegria: Cristo Jesus, homem. Um só, diga um só. Mas diga com fé, diga um só. Um só. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado que é o Papa de Roma. Quem é o advogado junto ao Pai que intercede por nós? Jesus Cristo, o justo. Ele, agora nós chegamos ao momento mais dramático, porque é o final da mensagem guarda. Ele é a propiciação, ou seja, ele pagou pelos nossos pecados. E do mundo inteiro, ou seja, do mundo ecumênico, do mundo da salvação. Ele é a propiciação. Então ninguém pode ser a propiciação, nem dinheiro algum, nem nenhuma quantia desta terra. Aliás, Jesus disse isso. Você se lembra de um homem rico que disse: eu vou fazer armazéns, vou encher de trigo, vou comer, vou beber. E ele ouviu uma voz e disse: louco! E se te pedirem a alma esta noite? E se te pedirem a alma esta noite? Então, nós temos um advogado, ele é a propiciação. Lucas 18, 13 e 14 diz: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, batia no peito e dizia: ó Deus, se propício a mim, eu sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas os que se humilha, o que reconhece Jesus, não é a pessoa que vive não percebendo que Deus existe. Ou você acha que Deus ama o homossexualismo e o pecado do lesbianismo e o pecado do adultério e o pecado do... Sabe? Deus ama, Deus... Amado, Deus não ama. Deus é justo. Ele odeia o pecado. Então nós estamos certos que quem é justificado diante de Deus e quem pode justificar? Jesus e aquele que se humilha. Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir. E nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Quer dizer que eu não posso comprar uma indulgência. Estou trazendo aqui uma oferta de 5 mil reais. Meu marido não gosta de igreja, não quer vir à igreja, mas estamos trazendo uma oferta para perdão de pecados, para ele ser salvo. Não acontece nada. Você semeia na obra e vai colher financeiramente, mas não vai colher salvação. Diz que ninguém pode remir. Eu não posso remir alguém, eu não posso perdoar para a salvação, eu não posso pagar o resgate. Por quê? Porque a salvação é o quê? Individual. Cada um que se curva diante de Deus e confessa com a sua boca, crendo com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, diz a Bíblia, ele será salvo. Você que está em casa, você que está vivendo como se não percebesse que não virá água de dilúvio, mas verá o grande julgamento final. Como você tem vivido, amado? Você diz que é crente, que é salvo, e vira as costas a Deus, se chove, se tem jogo de futebol, se tem dia não sei de que do zumbi, e você vira as costas a Deus. Você não é salvo de nada. Ou você acha que salvo é a pessoa que diz: eu não bebo, não fumo, não vou à praia e não bailo. Olha, eu conheço muita gente que não baila, não vai à praia e não fuma e não é salvo. Você não sabe o que diz Colossenses 3,25? Que o que o homem semeia virá o troco da injustiça, e nisto não há acessão de pessoas. Você tem maltratado Jesus, você tem escarnecido de Jesus, você tem levado Jesus à cruz novamente, você tem dado mau testemunho de Jesus Cristo.
E depois, para apaziguar a sua consciência, você faz o quê? De vez em quando aparece numa igreja dizendo: opa, estou aí, gente. Não viva não percebendo que Deus é justo, fiel, é todo-poderoso. Não viva desta forma. Então, nós refutamos as indulgências, porque foi por causa do purgatório, das indulgências, desse sistema mercantilista que deu origem a quê? A reforma de 1517 com Martinho Lutero. Uma das coisas que nós vamos discutir aqui na igreja são as teses de Martinho Lutero, que Martinho Lutero publicou 95 teses, nós temos 175 teses nesta igreja, então avançamos já muito adiante da reforma. Mas eu quero que você saiba que o grito que Martinho Lutero deu lá em Wittenberg, na Alemanha, em 1517, ecoou cheio de glória e chegou aqui a esta igreja. Esta igreja não cede, não se curva a Mamon. Esta igreja não pactua com o mundo. Você veja, hoje, até as questões de louvor, amado, virou uma coisa empresarial. O indivíduo contrata-se uma pessoa para vir cantar numa igreja, ele exige: eu quero hotel de 5 estrelas, eu quero um carro à minha disposição, e se for um cantor mais sério, mais empolgante, eu quero 50 mil, 25 por adiantado e 25 na hora do culto. Louvor pago. Louvor pago. Onde está o temor de Deus? Pastor, mas o cantor vive do ministério. Sim, então a igreja levante uma oferta para abençoar o cantor, mas não um contrato pré-nupcial, em que você der 25 mil e se não mandar os 25 eu não canto. Eu tenho um empresário gospel. Empresário gospel? Então, mas agora tem empresário com as coisas de Deus, amado? Amado, igreja é algo muito, muito sensível. Eu vou lhe dizer, eu temo e tremo aqui neste altar. Eu temo e tremo. Porque hoje em dia, amado, você vê quantos jovens abandonaram a igreja para poder ter sexo. Depois dizem que são crentes. Jovens cristãos que foram criados e consagrados dentro de igrejas, hoje estão em lugares de homossexualismo, dizem: não, estou numa igreja de gays, numa igreja de lésbicas. Não existe igreja de gays. Igreja existe gente nascida de novo. As coisas velhas passaram, amado. Não existe. Existe igreja de gente lavada no sangue do Cordeiro, mano. O indivíduo pode ter vindo lá do fundo do poço, Deus o transforma, amado. Como dizem os americanos, in conclusion, concluindo, a soberania de Deus nos garante a segurança eterna. Ele é o Arcon, ele é o Déspotes, 3 expressões: Déspotes, Arcon e Dunastes. Ele é o Senhor da igreja. Esta igreja não tem outro Senhor, porque senão desmorona. O que sustenta a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano. Ele é o déspota, a autoridade suprema, o arco, o governante, o dunastes, o poder. Quem está alicerçado sobre estas verdades, vence. Vence. Creia, amado. Deus tinha algo guardado para você até esta noite. Os céus estão abertos sobre a tua vida. O favor de Deus está sobre a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, eu semeei a palavra com temor e tremor. Aqui está uma noiva ataviada de branco. Aqui estão homens e mulheres tementes a Deus. Gente que não se curva ao mundo. Gente que não se curva diante de Mamon. Gente que não dobra o seu coração por qualquer apelo do mundo.
Gente que está seguindo a verdade liberta, a verdade transforma. Muito obrigado, Senhor, porque aqui está uma congregação de santos, homens e mulheres a quem Tu tens prazer de chamar de meus filhos, meus irmãos. Tens honra neste povo, Pai, que está sendo alimentado com alimento sólido, está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Servos benditos, parabéns. A Deus toda a glória por sua vida. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Aleluia. Santo. E ao seu nome toda a glória. Vamos ficar de pé. Bispo, venha dar a bênção final. Graças a Deus. Estendam suas mãos para o altar. Deus amado e bendito, Deus todo-poderoso, grande El Shaddai, a brilhante estrela da manhã. Aqui estamos, Senhor, te agradecendo por este dia abençoado, este dia de ensino da Tua palavra, que gerou, Senhor, raízes profundas às nossas vidas espirituais, Pai. Ó Deus, oramos declarando esse discernimento para que possamos aplicar diariamente em nossas vidas. Cubra, Senhor, cada família aqui presente com o Teu favor, com a Tua graça maravilhosa, e que possamos, Senhor, sair daqui para conquistar, possamos sair daqui para vencer, possamos sair daqui para tomar posse aquilo que por fé é nosso direito, como herdeiros com o crente Abraão. Assim, com fé, nós declaramos a melhor semana das nossas vidas. Oramos e profetizamos também, declarando, Pai, um final de ano maravilhoso e glorioso para a glória de Deus. Que os sonhos se realizem por completo e que a Tua graça maravilhosa, esta infinita paz, as doces consolações do Teu Espírito sejam presentes hoje e eternamente na vida daqueles que são salvos. E assim, com fé, nós oramos, e o povo mais que vencedor, que crê nesta oração, diga amém e amém. Graça e paz. Povo de Deus, povo mais que vencedor.